Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia 31 de agosto, terça-feira. Hoje nós vamos estudar os seres vivos em ciências e em matemática vocês vão estudar a decomposição e composição de números até 4 ordens. Nós vamos trabalhar na apostila 4, da página 14 a 23 e o livro Giro de Matemática na página 45. Então, é essa apostila aqui, ó, livro 4, Ciência, Geografia e História. Então, vamos lá na página 14. Nós vamos falar sobre os seres vivos. O que são os seres vivos, né? É todo ser vivo que nasce, cresce e morre, né? E também tem a capacidade de se reproduzir. Na natureza, a gente percebe que os seres vivos eles dependem de muitas coisas para poder viver, né? Depende do ar, da água, do solo, da luz, do calor do sol e dos alimentos. Então, aqui nós temos o homem. O homem, ele nasce, ele cresce, né? Precisa se alimentar, né? E também chega ao fim. Os animais, a mesma coisa. As plantas também. As plantas nascem, crescem, reproduzem, elas se alimentam. Como que elas se alimentam? Da energia do sol. Temos as bactérias, né, os protozoários e outros seres vivos que a gente não consegue enxergar a olho nu, a não ser que tenhamos um microscópio. E vamos ver os elementos não vivos, né? Então, além dos seres vivos, nós temos os elementos não vivos. Só que esses elementos não vivos, nós dependemos muito deles, né? Então, aqui nós temos, ó, as montanhas, né? As montanhas, elas podem se quebrar em muitos pedacinhos, mas elas não nascem, não têm filhos, não é verdade? Então, é diferente do ser vivo. Aqui nós temos um rio, que é um elemento não vivo, e nós temos aqui o sol, que também é um elemento não vivo. Bom, aqui nessa imagem, na página 15, nós temos aqui essa cena, e aqui nós temos seres vivos e os elementos não vivos. Então, aqui vocês vão colocar quais são os seres vivos. Então, na primeira linha, coloquem seres vivos. O que vocês enxergam aqui de seres vivos? Olha aqui, nós temos o animal, né? O cachorro. Aí vocês vão escrever o cachorro, o peixe, as pessoas. E os seres não vivos. Nós temos aqui, ó, quadro, televisão, né, o livro, tudo que vocês enxergarem que não for ser vivo, que seja elemento não vivo, vocês vão colocar, ok? Na número 2, vocês vão desenhar uma cena com os elementos de que uma planta precisa para viver. Depois pinte-os. Então, do que a planta precisa? Ela precisa da luz do sol, precisa de água, certo? Então, vocês vão colocar a árvore, ela tem que ficar na terra, ok? Aqui na atividade número 3, ó, dentre as características que seguem, quais definem um ser vivo? Um ser vivo anda, a planta não anda, né? Mas ela é um ser vivo, então isso aqui não serve. A planta morre, a planta reproduz e nós nos reproduzimos, então vocês vão colocar X, depois vamos escrever os seres vivos e vai completar. Os seres vivos. Eles nascem, crescem, né? Precisam de alimento, reproduzem-se e morrem, ok? Aqui tem uma atividade que vocês não vão precisar fazer. E depois, na página 17, nós temos a leitura sobre a cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É que um ser depende do outro para poder sobreviver na natureza, né? Nós, sem o alimento, nós não somos nada, nós precisamos de alimento. Então, aqui tem um textinho que vai começar falando assim, ó, é um diálogo entre o Henrique e o avô. Do que vive essa aranha? Perguntou o avô. Ela come os bichinhos que caem na teia. E aí, durante a conversa, eles vão falar do que os bichos vão se alimentando. Então, continua aqui. Depois que terminar, vocês, com base no texto que vocês fizeram a leitura, vocês vão completar essa tabela. Então, aqui, ó, complete a tabela
encontrando no texto o alimento de cada ser vivo. A aranha, olha aqui no texto, está dizendo, do que vive essa aranha? Ela come os bichinhos que caem na teia. Ontem ela pegou até uma borboleta pequena que vinha voando. Então, aqui vocês vão colocar o que a aranha come, tá bom? Então, você tá falando que ela come borboleta, né? Ela come insetos. Então, vocês vão colocar aqui. A aranha come insetos. O gafanhoto, o que ele come? A borboleta. Então, vocês vão olhar no texto em todas as respostas, ok? Ali nós formamos a cadeia alimentar. Agora, aqui na página 19, continua também um texto falando sobre a cadeia alimentar. Dentro da cadeia alimentar, sempre o primeiro elo da cadeia, nós chamamos de produtores. Por que são produtores? Nesse grupo aqui são as plantas, os vegetais. Por quê? Os vegetais, para ter energia, eles se alimentam da luz do sol, certo? Aí eles têm um processo chamado de fotossíntese, que é onde eles vão ganhar energia. Bom, aí então nós temos os produtores, que são os vegetais. Alguém vai consumir esses vegetais, certo? Os animais que consomem esses vegetais ou consomem outros animais são chamados de consumidores, porque eles não produzem seu próprio alimento, certo? E o último da cadeia alimentar são decompositores. O que são esses aqui? É quando os bichinhos já estão mortos, né? Que viram cadáveres. Aí tem esses bichinhos pequenininhos que eles vão se alimentar desses restos, ok? Então, aqui nós vamos completar aqui esse elo aqui também da cadeia alimentar, ó. A vaca aqui come capim. Aqui nós temos a gaivota. O que a gaivota come? Sardinha. Então, vocês vão escrever gaivota come sardinha. Aqui nós temos o ser humano. Vamos escrever ser humano come o quê? A carne, né? Depois, está falando, observe os seres vivos a seguir e faça esquemas de cadeias alimentares formada por estes seres vivos. Nos esquemas, circule de vermelho os produtores e de verde os consumidores. Toda a cadeia alimentar sempre vai começar pelos produtores. Os produtores são os vegetais. Então, aqui, vou olhar aqui em cima. Quem são os produtores? Os vegetais. Então, vou colocar aqui, vegetais. E tá falando que é pra gente pintar de vermelho. Então, eu vou pintar aqui dentro de vermelho, ok? Bom, quem come essa planta? O veado. Qual animal que é consumidor que vai comer o veado? A onça. Então, aqui nós vamos pintar de vermelho e aqui de verde. Aqui também, nesse esquema, ó, nós temos o grilo, o sapo e o capim. Sempre o primeiro elo é o vegetal, então vai começar pelo capim. Quem come o capim e quem come depois o outro bichinho. No próximo, observe os quadrinhos e assinale para cada caso aquele que mostra seres vivos. Então, ó, os seres vivos nascem. Olhem esses quatro, vai marcar X em qual que nasce. Os seres vivos se desenvolvem. Quais desses quatro aqui que está desenvolvendo? Os seres vivos se reproduzem. Qual desses quatro aqui que estão se reproduzindo? E aqui, os seres vivos morrem. Qual desse daqui que é o ser vivo que morreu? Ok? Depois aqui, ó, organize com setas os seres vivos na sequência. Quem é alimento para quem? Então, sempre na cadeia alimentar, nós começamos pelos produtores, os vegetais. Então, nós vamos fazer esse esquema aqui, ó. A planta é comida pelo gafanhoto. O gafanhoto é comido pelo sapo. O sapo é comido pela cobra. A cobra é comida pela águia, ok? Então, tem que vir aqui a seta desse jeito, ok? Qual ser vivo começa a sequência acima? Sempre pelo produtor. Então, vocês vão colocar o nome desse daqui, não é? É uma planta, ok? E por hoje é só, ok? Estamos à disposição. Bom estudo!